O Identidade Geral já está de volta pela rádio e pela TV Novo Tempo. A gente pode dizer que a minha última convidada de hoje tem em suas veias um legado musical. Mas isso foi apenas um impulso para que ela pudesse cada vez mais se apaixonar pela música. Eu converso agora com a Laura Morena. Tudo bem, Laura? Tudo bom, prazer estar aqui. Muito bom você estar aqui com a gente de novo. De novo. Faz um ano que você veio aqui no Identidade. Estava lançando, inclusive, esse DVD. DVD CD Mais Perto. Que é o teu último trabalho, CD e DVD, O Mais Perto, que é lindíssimo. Tem músicas espetaculares aqui. E Laura, essa sua paixão pela música, você não imaginava que isso até um dia ia se tornar, de repente, um ministério, mas música sempre teve muito presente na sua vida, né? E você gosta de música não só de cantar, mas você gosta de estudar música, você ensina música e você gosta, inclusive, de música erudita, né? Quem conhece esse seu lado musical mais de perto sabe disso, que você gosta de música erudita. Isso. De onde começou, de onde surgiu tudo isso? Eu sempre tive um interesse, mas não era assim uma coisa assim Tão forte. profunda. Mas aí durante a faculdade, aí eu comecei a estudar mais piano e comecei a ir muito a concerto. E enfim, aí eu comecei um blog para falar dessas coisas. E a gente tem que estudar mesmo, né? A gente tem que ver grade orquestral, essas coisas. E eu comecei a me interessar, porque eu gosto dessa área, assim. Então, eu tive uma fase mais intensa, assim, uns 5 anos, assim, dos 20 aos 25, foi uma fase muito intensa, clássica da minha vida. Você, inclusive, não começou a estudar junto, né? Letras e música. Não. A música você começou depois. Eu comecei, você mencionou que eu não sabia, que eu gostava de música, mas que eu não sabia que isso ia ser meu ministério, porque eu não queria, na verdade, ter um ministério de início, porque meus pais sempre viajaram e tudo mais. E eu gostava de música, mas eu não gostava muito da realidade do músico, assim, cristão, de que você tem que viajar, ficar longe de casa e tal. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu decidi fazer letras porque eu gosto de literatura, eu gosto de ler, de escrever e tal. Só que daí eu cheguei na universidade, que também oferecia música, e aí as pessoas que me conheciam ficaram revoltadas. Tipo, como que você está fazendo letras? É impossível. Eu fiquei sabendo que até o diretor do NASP chegou, Pastor Martini, Isso. né? Chegou e disse, Laura, acho que está errado aqui. Você fez um vestibular para letras? Você preencheu letras, mas é música, né? Falei, eu escolhi ele. Não, querida, tá errado. Aí, porque as pessoas reclamaram tanto, aí eu falei, olha, quer saber, eu vou ser vencida no cansaço e vou começar a fazer música. Eu sei que eu vou parar, mas aí por enquanto eu faço as duas e aí eu me decido depois. E acabou que eu me decidi pela música. E aí, letras eu terminei porque eu comecei, mas aí a minha vida totalmente, assim, foi nessa direção da música. No final, as pessoas realmente estavam certas. Foram iluminadas por Deus. Agora, e a Laura professora, ensinar música, por exemplo? Isso era uma coisa que te realizava? Você gostava de ensinar, Era. de lidar com as crianças? É algo, assim, que te consome do fio de cabelo até o pé. Eu assim, imagino. Completamente. Mas eu amo, porque, assim, quando a criança tem um contato com a música de criança, assim, a percepção que ela tem musical pro resto da vida é diferente. Às vezes tem gente que não consegue entender ou compreender certos tipos de música simplesmente porque nunca teve contato. E quando é mais velho, ela não tem referência nenhuma para aquilo. Então eu tinha muita, assim, alegria em ensinar as crianças, sabe? Eu viajava também, eu cantava junto, então era muito cansativo. Eu viajava de fim de semana e dava aula de segunda a sexta. Mas eu amava, era muito gostoso. Agora, você falou que acha que já nasceu com isso. De onde vem isso? É a minha pergunta. Porque assim, você tem uma propensão genética, né? Sua mãe é uma cantora importantíssima da Igreja Adventista, a Sonete. O teu pai é um maestro, um músico que mudou a forma, inclusive, que a Igreja Adventista faz música, o pastor Williams Costa Júnior, e você também estudou para fazer isso. Todas essas coisas são um complemento. Tem gente que consegue, tendo só um desses elementos, fazer música. Onde você acha que é mais importante? Olha, na verdade, eu não sei direito responder essa pergunta, porque no meu caso foi assim, entendeu? Eu vejo casos de pessoas que deram muito certo com menos instrução, mas que são pessoas extremamente musicais e estão cercadas de gente que tem esse tipo de formação. Então, se você tem esse tipo de assessoria e você tem o tino para coisa, você tem...
Aí eu acho que dá para dar certo também. É um pouco mais difícil porque, por exemplo, quando você não entende muito de... Eu digo agora mais no âmbito da gravação e tal. Sim. Se você não entende muito disso e você tem ideias e você quer executar e você não sabe fazer, é difícil você colocar para fora, entendeu? E fazer acontecer. Se você sabe o que fazer. Mas, ó, por exemplo, alguém que não tenha isso, pelo menos até agora não identificou, mas gosta muito de música, estudar vai resolver o problema? Ela vai se tornar uma pessoa que conseguiu desenvolver a música? Olha, eu digo que eu não posso afirmar que sim, porque às vezes a pessoa escolhe não fazer isso, mas o estudo da música, ele te abre os olhos para muitas coisas. Isso aconteceu comigo. Mesmo eu tendo nascido numa família musical, mesmo eu tendo tido todo o envolvimento que eu tive na infância, na hora que chegou o momento de escolher a minha profissão, eu não queria isso. E foi só durante a faculdade de música que eu entendi que realmente tinha muitas áreas que eu nem conhecia e pelas quais eu me apaixonei. Então, eu sempre digo, se você diz que você tem a oportunidade de estudar música, estude. Se você quer ser músico, estude e aí você vai realmente entender qual é a sua área. É performance, dar aula, administração, tipo, às vezes de um curso, não sei, tem São milhares muitas de áreas, áreas. né? Então vamos juntar duas coisas agora num momento aqui. Olha só. Música sempre fez parte da sua vida, como a gente comentou aqui até agora. Eu sou um apresentador frustrado quando tem músicos que vêm aqui neste programa. Por quê? Porque eles não cantam, eles só conversam Wagner, não. comigo. Não, é o seguinte, calma, é tranquilo. Eu vou falar alguma coisa, principalmente relacionada a épocas da sua vida, e você me diz que música vem na sua cabeça no primeiro momento. Você pode cantarolar só uma frase. O nome do quadro é Trilha Sonora da Minha Vida. Ah, é pra eu cantar. Tá, Duas entendi. frasezinhas da música, tá? Infância. Ai, gente, que difícil. São muitas músicas. Acho que uma da Sandy Patty que a gente cantava. For the friendship company, welcome to the friendship company, howdy friends going. Agora uma da época do ensino médio. Por que ensino médio? Porque a Laura estudou no internato adventista, onde a música é sempre muito forte. Você fez no Instituto Paraná, Adventista né? Paranense, isso. Você fez o ensino médio lá. Que música qual é a tua memória musical desse período? Uma força chamada amor. Essa aí é a primeira, você não tem nem dúvida, né? É uma música do Jada que eu cantei, acho que foi o primeiro solo assim que eu gravei. Com Passo Livre. Que foi mais assim ouvido no Brasil, assim. Então, essa música é uma força chamada amor. Na época da faculdade, você fez música, como a gente comentou aqui, e você cantava no Novo Tom. E qual é a tua memória musical dessa época? Paz é a certeza de que Cristo irá voltar. A música Paz, na verdade teve duas, né? Teve a música Paz e a música O Pior do Homem é o Melhor de Deus, que eu fazia um dueto com o Marlon Miranda. Mas Paz eu canto até hoje, no meu repertório. Uma outra coisa da sua família muito conhecida, bom, não sei se muito conhecida, mas para quem convive, é o Natal em família, né? Sempre muito forte. A gente, inclusive, conversou com a tua avó, né, professora Áurea? Um abraço para a dona Áurea, que sempre acompanha aqui a Novo Tempo. E ela mesma estava falando sobre os natais em família. Qual é a tua memória musical do Natal em família? Ai, é que assim, deixa eu explicar antes. Explique. Porque minha avó, todos os natais, é um evento, ela passava 2 anos se programando para isso, enfim. Cada vez que a família se reunia, ela imprimia um inário para a gente cantar nos cultos familiares. Um inário próprio para o evento. Do evento. Geralmente, a gente fazia de 8 a 10 dias juntos, quando a gente era criança, né? Hoje não dá mais, todo mundo é adulto, enfim. Mas a música que a gente sempre cantava era Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Ele é o Senhor Jeová, a rocha eterna, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Essa era a música que eu escolhia toda noite. E por isso o sorriso, né? Porque acredito que os primos já falavam, vai ter não, aquela Laura, música. Por favor, escolhe outra. Uma música que lembra a sua mãe. Olha, não precisa, de repente, ser uma música dela, uma música que, na relação que vocês têm, te vem à memória. A gente, na verdade, cantou muito juntas durante a vida, e canta até hoje, mas a gente só canta uma música.
desde que eu tenho uns 8 anos de idade, que é a música que eu gravei no meu DVD, a música Ser Como Cristo. É ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. E a gente canta até hoje, não sei por que a gente nunca trocou de música. E aí, a hora que eu fui gravar o DVD, eu falei, eu tenho que gravar um dueto com a minha mãe nesse DVD. Mas que música? Eu nem tive dúvida, eu falei, não tem outra. A música que a gente cantou a vida inteira. Já tá ensaiadíssima. E aí acabou sendo essa música que a gente gravou. Bom, aí se eu perguntei da sua mãe, obviamente vou perguntar do seu pai. Do meu pai é a música Conhecer Jesus. Acho que tem muitas que assim eu penso e já lembro dele, principalmente as músicas dele. Mas acho que essa é um clássico, assim, minha mãe acabou regravando no último CD dela, que é Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender para ter poder no viver. Essa música ele fez, acho que na década de 70. E a sua mãe cantou muito essa Cantou, música. foi tema de congressos e tal, de jovens, e ela regravou em 2005. Nessa nova fase, porque é nova ainda, do teu casamento, já tem uma memória musical também? Olha, na verdade, sim. A música, eu estava até falando isso com uma pessoa essa semana. A música Alguém é uma música que... Tem 2 músicas, na verdade, no meu DVD que são muito relacionadas ao meu esposo. A música Alguém eu não ia ter gravado se não fosse ele. É mesmo? Na verdade, eu ouvi essa música pela primeira vez em 2010 e ouvi, achei maravilhosa, só que já tinha outras músicas no repertório nesse estilo, aí eu falei, acho que eu não vou gravar essa. Aí nós nos casamos. Aí eu mostrei pra ele o repertório. Ele falou, e há alguém? Eu falei, não, acho que não vou gravar. Ele, por favor. Laura, eu sou do povo, grave essa música. E olha, é verdade, eu gravei a música que as pessoas mais gostam, a música que as pessoas mais cantam. E a música Janeiro é a música que eu cantei na ordenação dele, então a gente tem muita relação com a gente, assim, como casal pastoral. Então acho que eu diria essas 2. E uma música que quando você pensa no teu ministério, é a música, é a tua memória musical do seu ministério. É a música Antes Você Precisa Crer, sem dúvida nenhuma. É a música que as pessoas sempre querem ouvir quando eu vou, é a música que eu mais recebo testemunhos das pessoas que me escrevem contando que passaram por uma situação X ou Y na vida com essa canção. E, enfim, então eu acho que sem dúvida é essa. E como que ela é? Porque você tá fugindo do meu quadro que eu tô me realizando aqui. Eu tô cantando todas. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. E canta com uma facilidade que pra quem não é dessa área fica pensando, como que isso acontece, gente? Canto todo dia, gente. Todo dia, né? Ô, Laura, vamos falar de um momento bastante delicado que você passou, que você fez uma cirurgia para tratar de um câncer na tireoide. E aí você passou um período, acho que 1 mês, né, mais ou menos, 3 meses, sem falar ou sem cantar. E você não sabia muito bem como seria a sua voz, inclusive depois da cirurgia. Se ficaria alguma sequela, se a sua voz seria normal como antes. Como foi enfrentar esse momento? Na verdade, acho que quando as coisas críticas acontecem na nossa vida, elas têm assim um momento que não podia ser mais crítico. Eu tinha gravado o meu primeiro CD, o CD Manhã. Tinha demorado anos, assim, uns 2, 3 anos para fazer e tinha terminado. Acho que eu terminei no mês de outubro. E em novembro eu tive que fazer essa cirurgia. Então eu tinha acabado de gravar o CD e aí eu pensei, na verdade o problema não era nem o câncer em si. O câncer de tireoide é um câncer relativamente comum e em 95% dos casos ele não se espalha. Tem as suas exceções, claro, e enfim, tem que tratar. Mas o que estava assustando todo mundo era a cirurgia em si, porque essa é uma cirurgia que vai tirar o seu câncer, mas os médicos não estão preocupados se a sua voz vai ficar bem, o que eles querem é tirar o tumor. E aí a minha fono na época, a doutora Blancy Gufia, eu não sabia disso. Quando eu contei para ela que eu ia ter que fazer cirurgia, ela ficou pálida assim, ela falou, Laura, a gente tem que começar a orar agora, porque você vai ficar bem de saúde, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a sua voz. E aí que eu entendi. Aí eu fiquei um pouco mais tensa. Mas assim, é realmente séria.
era tão maior do que eu na época, sabe? Você administrar isso, que eu acho que eu não tive muita reação. Eu simplesmente orei a Deus e aí fui pra cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, não podia falar. E quando a gente tem um corte no pescoço, parece que o pescoço é o centro do corpo, sabe? Você não consegue levantar, não consegue se mexer. Como qualquer machucado que a gente faça, a gente percebe que existe aquela parte do corpo, exato. Né? E aí eu lembro que eu acordei depois da cirurgia, que eu saí da anestesia, e eu não podia falar. E o médico tinha me instruído, olha, não canta depois da cirurgia, não fale, por favor, fique em silêncio e tal. Eu falei, ok. Quando acabou a cirurgia, ele veio pro quarto. Eu tava acordada, ele falou, Laura, eu preciso que você cante. Eu virei pra ele e falei, pensei de jeito nenhum. Eu não canto por nada. Ele falou, não, tô falando sério, cante, porque eu preciso saber se a sua voz tá aí. Aí eu me apavorei, né? Falei, mas será que pode ser que minha voz não esteja? Aí eu lembro que eu cantei, uma sensação ultra estranha, de controle nenhum, de nada. Tipo, minha voz saiu, só que ela saiu. Eu consegui cantar uma oitava. Cantei, mas parecia que tinha um teto na voz. Chegava um limite, entendeu? E aí ele respirou aliviado. Ufa, sua voz tá aí. Pode ficar em silêncio. Aí eu fiquei 2 semanas sem falar, 3 meses sem cantar. E aí um dia eu estava, no fim do 3º mês eu estava numa igreja e não ia cantar, obviamente, e os irmãos me viram e me pediram para cantar. Aí eu disse não, e eles não entenderam por quê, eu não queria explicar. No fim, eu falei, quer saber? Vou cantar, já faz 3 meses. Mas e o medo, né, de subir lá e a voz não sair. Fiz uma oração... Ou até do controle da voz, você não tá conseguindo ter nada, mais, né? Enfim, eu sei que eu subi e fiz uma oração. Falei, Senhor, é isso que eu tenho feito a minha vida inteira e eu acho que, enfim, tá nas tuas mãos, entendeu? E ali eu senti, sabe, quando foi a primeira vez que eu me liguei nisso. Isso é tão óbvio no meu caso, que canto, né, para Deus, mas foi a primeira vez que eu me liguei que a minha voz, ela só acontece porque Deus permite. E ali eu cantei a música do começo ao fim. E aí quando acabou, eu não acreditava, assim. E eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse comigo para eu entender. Tipo, tudo que você tem é meu e você faz para mim. E eu que estou te devolvendo. E a partir daquele momento eu tive essa consciência claramente. Isso faz muita diferença no meu ministério. Então eu agradeço a Deus, porque apesar de ter sido uma experiência ruim, né, doença, hospital, cirurgia, eu tenho muito mais clareza nesse sentido de ministério hoje. E que coragem de descobrir como que ia estar essa voz lá junto com todo mundo, né? Nem pra fazer isso... Mas eu acho que foi o próprio Espírito Santo que me deu essa coragem, sabe? Porque eu não queria, tanto que eu disse não. O irmão me convidou pra cantar, eu disse, irmão, não vou poder. E ele não entendeu, mas você tá aqui, por que você não vai cantar? E foi aí que eu falei, quer saber? Eu acho que talvez... seja por aí mesmo. É. A gente comentou sobre como você não queria, a princípio, esse ministério musical. Ele aconteceu, você teve esse momento de grande percepção dele, talvez nesse momento aí que a gente estava comentando agora. E hoje, que você está tão plenamente nesse ministério, o que seria da Laura sem o ministério musical? Hoje, eu já digo que, assim, se eu tivesse que parar ou, tipo, fazer outra coisa, eu teria que me reinventar. Tipo, reinventar a Laura, porque isso já faz parte de mim, essa é a minha profissão, esse é o meu ministério, é isso que eu faço. E eu assumo isso. Quando eu vou num hotel e eu preencho a ficha, diz profissão, eu coloco cantora. Então, eu acho que Deus colocou isso no meu coração. Na verdade, tem muitos momentos que a gente não sabe o que vai ser, assim, do futuro, porque a vida de um cantor, de um ministro, é feita de projetos, né? Então, a gente tem que pensar no amanhã o tempo todo. E eu acho que Deus permite que às vezes a gente não saiba muito o que vai ser daqui 5, 10 anos, para a gente ter essa dependência. Porque até aqui, tudo que eu fiz como cantora, foi Deus que me deu na mão. Eu acho que há 10 anos atrás, eu jamais saberia que eu teria feito o que eu fiz, entendeu? Gravado esse DVD. Então, eu acho que hoje faz mais parte de mim do que eu achava. Que ótimo. Laura, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no Identidade. Que Deus continue abençoando grandemente a sua voz, o seu ministério como um todo. E até a próxima. Obrigada. A gente fica por aqui, viu? Com o Identidade Geral dessa semana. Uma excelente semana para você. E a gente se encontra no próximo domingo às 10 da noite. Até lá.